Olá, tudo bem com você? Estamos de volta aqui com o nosso quadro Observatório das Origens. Você já sabe, não custa repetir, que o canal da doutora Maura tem o mesmo nome, né? Observatório das Origens. E se você não se inscreveu ainda, fica aqui meu convite, vá lá, se inscreva no canal dela, acione o sininho no canal dela, no meu também, para receber as notificações de novos conteúdos. Curta, compartilhe, comente aqui abaixo também, tudo isso ajuda o YouTube a perceber que esses conteúdos têm relevância. Nós esperamos que esse nosso quadro aqui, embora sejam poucos minutos, estejam atiçando aí a sua curiosidade de ler, pesquisar sobre assuntos científicos, sem precisar, né, abrir mão da sua cosmovisão criacionista, se for o caso. E se não for o caso, fica aqui o nosso convite para que você estude o assunto. Há bons livros da Sociedade Criacionista Brasileira, no site scb.org.br, também da CPB, Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, tem uma seção ali de livros sobre ciência e religião, muito boa, fica aqui meu convite. Tem também o site do Geoscience Research Institute, que é o GRISDA, GRISDA.org, com bons conteúdos ali também, ok? Tudo bem, Maura? O que você trouxe de bom para a gente conversar hoje? Tudo bem. Duas interessantes produções aqui, pesquisas que foram feitas, e hoje a gente vai focar nas pessoas, né? Algumas questões bem interessantes aqui para a gente discutir. É isso aí. Então você já sabe que toda semana a gente às vezes falha porque estamos em viagem, algum compromisso. Semana passada a doutora Maura e eu estivemos lá na FAP, Faculdade Adventista Paranaense. Participamos aí de um simpósio bem legal, bem organizado ali sobre origens, né, criacionismo, aproveitando os 85 anos da instituição, que fica lá em Maringá. Mas assim, o nosso esforço é de toda semana ter aqui algum conteúdo, a gente se desdobra aqui, né, eu estou no meu horário de almoço, por exemplo, a Maura também está no intervalo ali das aulas, né, isso está com a camiseta do evento, inclusive, né, Maura, está aí, ó, 85 anos da Faculdade Adventista Paranaense, né, então é isso. Mas vamos lá, qual que você vai comentar primeiro, Maura? Maura que é doutora em ciências, bióloga também, né? E tem feito um trabalho aí bastante relevante, né, na divulgação do criacionismo. Muitas vezes eu não consigo falar coisas especificamente sobre a área que eu fiz doutorado, mas o doutoramento nos treina, né, para avaliar cientificamente esses trabalhos, e a gente que é biólogo, a gente vai atrás e a gente consegue entender as coisas. Bom, duas coisas, como eu falei, relacionadas aos humanos. O primeiro que eu vou falar, Michelson, é da população tibetana, e eu achei muito interessante. Eu vou colocar aqui na tela para o pessoal, já vou colocar aqui na tela para o pessoal ir acompanhando, e como a gente sempre faz, vou deixar no link aqui na descrição do vídeo, os links, né, dos dois assuntos, para que os amigos possam depois conferir por si mesmos, né? Exatamente, é sempre legal vocês darem uma olhada também, até para, né, será que a gente está meio que tirando fora do contexto, né, tirando do contexto, então, mas tentamos aqui sempre dar o nosso melhor. Aí eu achei muito interessante, inclusive eu até comentei sobre isso hoje com os meus alunos do segundo ano, porque eu achei bem legal essa questão esse é um exemplo muito legal de adaptação. Esses dias eu postei no meu canal um vídeo falando de termos, né? Eu comecei uma série nova chamada Glossário das Origens. Eu falei sobre dois termos. Eu falei sobre o termo evolução e sobre o termo adaptação. E esse texto mostra para nós modelos dessas duas coisas, exemplos dessas duas coisas. É importante a gente lembrar que a palavra evolução não diz respeito apenas àquelas mudanças grandes, mas também mudanças pequenas que acontecem dentro de uma população, né? Dentro de indivíduos que são da mesma espécie. E lógico, daí a gente tem escalas de evolução, no que a gente chama de microevolução, ou diversificação em baixo nível, ou macroevolução, ou diversificação num nível mais alto, né? E o que foi feito aqui foi o seguinte: eles pegaram uma população de mulheres que vivem na região do Tibete. É interessante a gente lembrar que o Tibete é uma região que fica em plena cordilheira do Himalaia. São pessoas que vivem em regiões muito altas e por isso tem
adaptações do seu corpo para poder viver em regiões onde a pressão atmosférica é menor, onde você tem uma quantidade menor de oxigênio, né? A gente sabe que, por exemplo, né, Michel, você já foi também lá para o Peru, para a Bolívia, a gente foi recentemente, e são lugares que são muito altos e às vezes a gente tem dificuldade de respirar. Então, quando a gente vai para esses lugares e a gente permanece um tempo nesses lugares, qual que é uma das principais adaptações do nosso corpo? Medula óssea começa a mandar mais hemácia para carregar o máximo de oxigênio possível, porque lá tem menos do que aqui ao nível do mar. Então, analisando essas adaptações, né, nesse grupo de população aí do Tibete, eles verificaram uma coisa muito interessante. Eles fizeram um grupo ali, pegaram um grupo de 417 mulheres com idade entre 46 e 86 anos, mulheres que viviam entre 3,6 e 4,2 mil metros de altitude. Tipo assim, é muito alto. Para você ter uma ideia, nessa altitude aí, você pode sofrer muito com dor de cabeça, enjoo, pode vomitar. Você vai ficar extremamente cansado, basicamente, de você, por exemplo, sair da tua cama e ir até o banheiro, você vai chegar ofegante, tipo eu, tô dando exemplo da minha vida, porque eu já sofri muito nessa altitude de 4 mil metros. E por quê? Justamente por causa dessa questão do baixo oxigênio aí. Então, essas voluntárias, elas forneceram a amostra de DNA e passou aí por alguns exames, tá? É importante também que tem uma característica que eles analisaram, que era a quantidade de nascidos vivos ou de filhos que essas mulheres tiveram. Porque o que é muito importante a gente lembrar, especialmente quando a gente fala de em termos de seleção natural, é que o que importa é quantos descendentes esse indivíduo pode produzir. Por quê? Porque essas adaptações vão dar a habilidade desse indivíduo dele sobreviver e, consequentemente, ele vai produzir muitos descendentes. Então, quanto mais descendentes você produz, mais você mostra essa aptidão. É o que a gente chama de fitness também aí na biologia, né? E aí, o que eles viram? Eles viram que as mulheres que apresentavam um número maior de filhos, elas tinham adaptações ou características do seu sistema cardiovascular únicas. Aí você fala assim, Mauro, por que você está chamando atenção para a quantidade de filhos? Porque, gente, num lugar onde a pressão atmosférica é menor, você tem menos oxigênio, as mulheres vão ter questões, especialmente quando elas estiverem grávidas, né? Então, a formação desse feto pode ter mais riscos de ter problemas e a própria gestação. Existe um risco aumentado para que tenha algum problema, né? E aí, elas identificaram, então, por exemplo, que apesar desses níveis de hemoglobina, né? Ou seja, daquela proteína que carrega o oxigênio estivessem na média da população geral, elas tinham questões relacionadas à saturação do oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que o sangue conseguia carregar era maior e também a viscosidade do sangue era diferente. Outra questão também que eles identificaram é questões relacionadas ao coração. Então, essas pessoas aqui, elas passava pelo coração e pelos vasos sanguíneos uma quantidade maior de sangue do que das outras pessoas normais, né? E aí, o que eles fizeram também? Eles pegaram e analisaram esse DNA dessas mulheres com um grupo de uma provável espécie dos homens, que são chamados denisovanos, que teriam vivido naquela região. Só para você ter uma ideia, os denisovanos, junto com os neandertais, eles têm similaridades muito grandes com o Homo sapiens. E nós aí, pela nossa cosmovisão criacionista, a gente entende que toda essa similaridade é evidência de que simplesmente eles também eram humanos como nós somos, né? O que acontece é que essas diferenças genotípicas e fenotípicas que eles apresentam são devido à variedade da população, eles acabaram se isolando em determinadas regiões, tendo as suas diferenças genéticas, né, diferenças fenotípicas,
E, enfim, mas aí o cara que vai lá e acha o fóssil, ele acha uma diferençazinha para não, eu vou deixar aqui o meu nome na história da ciência e vou dar a esse fóssil que eu encontrei uma nova espécie. Aí nós temos os denisovanos, os neandertais. Mas o que eles viram? Que especialmente os denisovanos, né? Tinha uma similaridade muito grande de um gene desse aí com essa população tibetana. E é justamente esse gene que foi encontrado nos denisovanos, que espécies aí que teriam vivido aí 50 mil anos atrás. Esses genes que foram encontrados também nessa população de mulheres tibetanas é um gene responsável por regular a hemoglobina. Então, tudo isso mostra que, contando com essa regulação da hemoglobina, contando com essas que eu falei, essas alterações cardíacas, cardiovasculares, né? Então, por exemplo, eles viram que o ventrículo cardíaco, que é uma das câmaras ali do coração, né? Inclusive os ventrículos são os maiores. Nessas mulheres eram maiores que o normal, maior que o esperado, portanto, a quantidade de sangue que era mandado para o pulmão para oxigenar esse pulmão também era maior que o esperado. E essas coisas somadas mostram a adaptação dessas mulheres e dessa população à região que elas vivem, que é um lugar que é muito alto, tem pouco oxigênio. Então, eu acho muito legal, porque além de ser um exemplo de adaptação, também pode ser considerado, por exemplo, o exemplo de microevolução. É por isso que eles falam, evolução em andamento, evolução em ação. O que eles estão querendo dizer quando eles falam evolução em ação? Eles estão querendo dizer que a gente consegue notar mudanças, não apenas nos genes, na expressão genética, mas também na fisiologia, em resposta às condições ambientais que a gente vive. E isso é interessantíssimo, porque isso mostra que, agora, de acordo com a perspectiva criacionista, que nós fomos projetados com essa capacidade de adaptação. Ou seja, se as pessoas vivem ao nível do mar, elas vão ter determinadas características, mas elas também têm informação genética para que, se em algum momento decidirem mudar para um lugar diferente, mais alto, pressão atmosférica diferente, elas também têm um arcabouço genético para poder dar conta. Lógico, e aí entra a questão da seleção natural, que nem todos vão estar adaptados ou nem todos vão ter essas características que foram encontradas aqui. E aí, lógico, se essas mulheres têm essa capacidade de carregar e com mais eficiência esse oxigênio, consequentemente elas vão ter mais riscos dessas gestações e as gestações vão ser mais sucedidas ou produzir mais descendentes e assim por diante. Eu acho que o pessoal que está assistindo a gente consegue entender onde eu quero chegar. Então, tudo isso, Michelson, é plenamente aceitável dentro da cosmovisão criacionista e só nos revela o quanto o nosso Criador nos projetou, especialmente com a questão da antevidência, né? Olha, considerando que isso pode vir a acontecer, existe um arcabouço genético pronto para que esses genes possam ser ativados, possam promover essas mudanças e as pessoas possam se adaptar. É aquilo que alguns gostam de usar, aquele termo que alguns gostam de usar como sendo microevolução, né, Maura? Mas a gente prefere, eu tenho preferido aquela expressão que o Dr. Gibson sempre usava, né? Diversificação de baixo nível. Se a vida na Terra tivesse lá bilhões de anos, né? O acúmulo de microevoluções deveria ter levado já a muitas, né, formas transicionais, mudanças de espécie para espécie, assim, bastante acentuadas. Mas o que a gente vê, mais uma vez, aí um exemplo de adaptação pura e simples, né? E quando eu ouço esse assunto, sempre me vem à mente uma tirinha que eu vi alguns anos atrás. Tem ali um cientista evolucionista dizendo assim: a evolução é um fato, eu vejo acontecer o tempo todo em meu laboratório. Aí no balão de pensamento dele aparecem borboletas com algumas alterações de pigmentação apenas, né? Ou até no tamanho da asa, ou coisa parecida. Mas o garotinho que ouve o cientista falar isso, a evolução é um fato, eu vejo acontecer o tempo todo no meu laboratório. No balão de pensamento do garotinho aparece aquela figura clássica, né, do hominídeozinho, o macaquinho, vai passando por algumas fases até chegar ao ser humano, Homo sapiens, né? Aquela figura altamente arbitrária
e fictícia, né? Então, o conceito de evolução, ele depende dos pressupostos que a pessoa tem armazenados na cabeça dela, né? E aí a mídia ajuda muito a disseminar essa ideia de que, olha, a evolução aconteceu mais uma vez, mais um exemplo de evolução. Aí você vai ler, outra vez se depara com um exemplo de simplesmente adaptação, né? Diversificação limitada. Mas é isso, né? Assim segue a carruagem. Maura, temos outro tema bem legal aí, né? Muito legal. Também interessante, a gente pode olhar por essa perspectiva de adaptação, né? Teve um estudo que foi feito, na verdade é um texto aí de divulgação do jornal Globo, que afirma que os pesquisadores americanos, eles mapearam um gene responsável pela digestão do amido e que pode ter sido duplicado pela primeira vez há 800 mil anos. Aí quando você vai ver aqui o tema, é muito interessante a gente entender como é que foi feita essa pesquisa, porque essa questão de 800 mil anos e tal, também é feito com base em inferência, datação molecular, todas essas questões. Mas basicamente foi o seguinte: nós temos um gene que é chamado de AMY1, que é o gene que determina a produção de uma enzima chamada de amilase salivar. É uma enzima que as nossas glândulas salivares produzem, que está na nossa saliva, e que inicia a digestão do carboidrato no momento em que a gente está mastigando e está misturando, a língua está ajudando a misturar com a comida, com a saliva, aquela coisa, vai formando o bolo alimentar, a digestão do amido já começa ali. A grande questão é o seguinte, que além de quebrar o amido, essa enzima, quebrar o amido em diversas moléculas de glicose, ela também nos ajuda a perceber o sabor desse carboidrato. Então, quanto mais sabor, quanto mais gostoso é, a nossa tendência é comer mais, né? E aí, a questão é que os cientistas ao longo dos anos estavam tentando entender o porquê as pessoas apresentavam formas diferentes do gene, que esse gene tem vários polimorfismos, né? Então, às vezes a gente tinha aí, as pessoas elas podem ter 4, 5, 6, até 8 formas diferentes desse gene. E aí, os cientistas eles queriam entender quando é que surgiu, quando é que foi a primeira vez que esse gene se duplicou. E porque no início eles imaginavam assim, bom, no início esse gene surgiu. Então surgiu esse gene que nos deu a capacidade de digerir carboidrato, digerir amido. E eles imaginavam que esse gene havia surgido e começado a formar esses tipos diferentes do mesmo gene logo que começou a agricultura. A gente está falando aqui pela perspectiva evolucionista, porque antes da agricultura eles eram caçadores e coletores, depois eles começaram a ter o comportamento mais sedentário, porque eles começaram a plantar, e aí eles tinham que cuidar da plantação, ficar no lugar para poder comer. Então eles pararam de ser esses nômades que caçavam, que coletavam essas coisas, para serem mais sedentários. E aí começou a ingestão do amido. Então eles acreditavam que, então há muito tempo atrás, o surgimento desse gene daria mais ou menos em coincidência com o momento em que começou a agricultura. Só que, na verdade, eles viram que esse gene se duplicou antes da presumida idade em que começou, em que o ser humano desenvolveu a agricultura, né? E, inclusive, para eles chegarem nessa conclusão, eles examinaram DNA de antigos neandertais e, de novo aqui, Michelson, denisovanos. Aparecem de novo essas espécies ou primos aí do homem, mas que, na verdade, são tão iguais a nós que a gente sabe que somos nós, né? Da mesma espécie que a gente. E aí, eles encontraram evidências, então eles analisaram esses dados, fizeram os testes e interpretaram esses dados como sendo uma evidência de que a digestão do amido já existe há mais de 800 mil anos, ou seja, antes de que, de acordo com a cosmovisão evolucionista, os nossos ancestrais nem sonhavam ainda com o desenvolvimento da agricultura, ou seja, esse gene ele estava presente muito antes
das pessoas, de acordo com a cosmovisão evolucionista, começarem a plantar e consumir o amido em grande quantidade. Aí você pode perguntar assim, interessante, Maura, mas eu até fui pesquisar, né, o porquê será que esses genes eles se duplicam? Então, será que não basta só eu ter um gene para produzir amilase? Por que eu tenho que ter vários genes? E aí o que eu encontrei foi o seguinte, que normalmente esses genes fazem cópias, ou a nossa célula faz cópias desses genes em resposta a hábitos. Então, aumentou a ingestão de carboidratos, como resposta, a nossa célula passou a fazer cópias desse gene, porque quanto mais genes, maior a produção da enzima, então mais eficientemente eu vou conseguir digerir o carboidrato, né? Então, aqui faz também uma discussão depois, quando começou a agricultura, falando das variações genéticas, enfim. Eu achei bem interessante também ver que, de alguma forma, essa pesquisa, né, também mostra essa nossa capacidade nas nossas células, do nosso mecanismo celular de se adaptar, né? Então, a gente pode pensar em que momento que foi necessário acontecer uma mudança de dieta, né? Em que momento foi necessário que os genes acabaram se duplicando para responder a essas necessidades, ou a capacidade que nós temos de produzir aqueles componentes importantes para deixar a nossa digestão mais eficiente, né? Então, eles também acabaram fazendo uma relação, por exemplo, animais domésticos como porco, como cachorro, também tem várias cópias desse gene. São animais que acabam ingerindo mais carboidrato do que, por exemplo, se a gente for pegar uma população de lobos selvagens que acabam comendo mais carne, enfim. É bem interessante a gente ver que tem essas questões, e mais uma vez, olha só a capacidade que o nosso corpo tem de se adaptar, né, ao nosso maquinário celular. Ou seja, eu não estou aqui produzindo um monte de gene diferente, eu estou apenas trabalhando com aquela matéria-prima que eu já tenho, né? E isso é muito interessante e mostra novamente todas aquelas questões que a gente já discutiu no outro artigo, tá? Eu vou colocar para vocês aqui na descrição, a gente vai colocar todos esses links. Eu vou colocar mais um terceiro link que eu achei aqui, que está bem explicadinho, está em inglês, mas você pode aí traduzir, e tem umas informações bem interessantes, e tem algumas implicações que eles acabam discutindo também a respeito dessa pesquisa. Por quê? Porque algumas pesquisas mostram que esse gene pode estar ligado com diabetes tipo 2, mas ao mesmo tempo eles dizem que as pesquisas são meio contraditórias, porque alguns podem mostrar algum tipo de relação, outros mostram que não tem relação nenhuma. Então, alguns resultados, algumas pesquisas, não tem uma aplicação só a essa questão evolutiva, mas tem também uma aplicação com relação ao que nós vivemos hoje em dia, que também acaba sendo uma das razões pelas quais essas pesquisas acabam sendo feitas, né? Bem interessante aí. Estava procurando aqui Tá aberto aqui o áudio. Ok. Estava procurando aqui, Maura, uma parte de uma palestra que eu tenho apresentado sobre design inteligente. Aqui está. Deixa eu ver se consigo partilhar com vocês, que também tem que ver com alimento, né? E, para mim, evidência também de anteevidência, né? Como o criador já dispôs ou já adotou os seres criados com a capacidade de lidar com coisas que ainda nem estavam presentes, né? Mas olha só, é o caso aqui, ó. Quando eu falo sobre a origem dos sexos, né? Aqui nessa edição da Ciência Hoje, a gestação, que é um processo assim fantástico de tremendo design inteligente. Aí eu termino comentando isso aqui, ó, que o inibidor da secreção da tripsina pancreática é encontrado em níveis altos no colostro. Esse inibidor é uma molécula normalmente encontrada no pâncreas e protege o órgão de sofrer danos pelas enzimas digestivas que ele produz. A amamentação
prepara o intestino do bebê para receber comida. Além de possuir anticorpos, o colostro é rico em vitamina A, que suplementa as baixas reservas do fígado do recém-nascido. Ou seja, né, o bebê chega e já encontra um alimento ali preparado para nutri-lo, né, e também para preparar o seu sistema digestório para receber o alimento que vem depois. Então é tudo muito bem pensado, né? E quando a gente vai falar sobre nutrição, alimentação e a questão também da adequação dos nutrientes, né, que é exatamente aquilo que a gente precisa para viver, a gente percebe realmente as digitais do Criador em tudo isso, né? Maura, mais algum comentário? Não, acho que é isso, já falei bastante. Tá, então, fala rapidinho aí sobre o seu canal e divulga mais uma vez para o pessoal ter acesso aos conteúdos. Sim, isso mesmo. Então, você que não segue ainda o Observatório das Origens, vai lá, começa a seguir, curte os vídeos, compartilha. Eu comecei aí 2 séries novas de vídeos, esse é o Glossário das Origens que eu já falei. Hoje eu vou preparar um vídeo para falar sobre gradualismo, que é uma coisa que a gente comenta bastante, mas para que as pessoas possam entender, são vídeos rápidos, né? Não ficar falando muito. E, enfim, a gente coloca lá também esse programa que nós gravamos, o corte, e tem o meu Instagram também, que é esse que aparece aqui no meu nome, aqui Aí no... embaixo. Isso, aqui embaixo. Então, quem quiser me seguir lá, eu tô publicando coisas bem pequenininhas também, vídeos bem pequenininhos, menores que 1 minuto, para ficar mais fácil de compartilhar. Muito bom. E fica aqui mais uma vez o convite para você conhecer também o trabalho, os conteúdos do site da Sociedade Criacionista Brasileira, scb.org.br. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Não perca os nossos programetes aqui, né? Observatório das Origens, semanalmente com coisas novas, sempre com um comentário aí enviesado. A gente admite isso, nunca vai negar. São comentários, a gente pega um fato e faz ali a nossa interpretação, né, enviesadamente criacionista, e você, então, tire suas consequências, suas conclusões, tá bom? Estamos de olho, observando o Observatório das Origens. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.